Olá, galera, tudo bem? Me chamo Ivete Luna e sou professora no Instituto de Economia da Unicamp. Hoje nós aprenderemos a construir uma curva de Lorenz, que é a base para o cálculo do índice de Gini, um dos principais indicadores de desigualdade utilizado no campo das ciências sociais e humanas. Então, para começar, quando a gente fala aqui de medida de desigualdade, a gente vai se ater, em um primeiro momento, a uma conotação estatística. Por quê? Porque todos esses indicadores de desigualdade, de alguma maneira, visa analisar justamente o grau de desigualdade de uma distribuição estatística, ou seja, que tão distante ela se encontra com relação a alguma referência. Mais adiante nós veremos qual é essa referência. Então, essas medidas de desigualdade acabam sendo utilizadas, por exemplo, para analisar o padrão de distribuição de renda em uma sociedade, pode ser utilizado para analisar também o padrão de distribuição com relação a posse de terras, ou, de repente, a composição setorial de uma determinada indústria, ao analisar a distribuição de trabalhadores por setor, por exemplo, ou ainda a população urbana e rural de um determinado país e como que ele se distribui ao longo do seu território. Então, são diversas medidas que poderiam estar nesse contexto aqui sendo construídas para qualificar essa desigualdade. Haverá indicadores mais ou menos próprios, cada um com as suas limitações e vantagens, mas o nosso objetivo neste e no próximo vídeo da lista será de construir ou de nos prepararmos para construir e explorar o índice de Gini, que acaba sendo o mais utilizado até pela sua relativa facilidade de cálculo e padronização, o que ajuda e facilita a elaboração de estudos comparativos, por exemplo. Então, normalmente, a gente precisa, no caso da análise da distribuição de renda, alguma variável que sirva de proxy para essa renda de uma determinada sociedade. Aqui, para fins didáticos, eu vou utilizar novamente aquela nossa base já comum nos vídeos anteriores, que é a amostra raiz.csv. Ela se encontra disponível na página do canal, o link está na descrição do mesmo. Vejam que aqui eu ensino como carregar, né, com a codificação necessária para processar a raiz. Esta base é uma amostra de tamanho 100 da raiz de São Paulo de 2017. Então, são dados reais. E o que eu estou fazendo aqui, num primeiro momento, é excluir, por exemplo, todas essas linhas em que o valor da remuneração média nominal, que será a nossa proxy para a renda, ser maior que zero, porque eventualmente surgem problemas de missing ou de dados inconsistentes, como no caso, a remuneração média de um trabalhador ser igual a zero. Né? Isso não é cabível, né? Ou é falta de informação, ou erro manual, ou simplesmente um missing, né? Então, a gente precisa tirar esses elementos da amostra para não biasar as nossas estatísticas, tá bom? Então, aqui, a partir já dessa base filtrada, no caso eu não vou tirar nenhuma linha, porque todos os meus valores são zero, mas na base real da raiz você pode encontrar sim algum valor zero ou nulo que você precisa retirar da sua amostra. Eu posso, então, com isso, calcular umas estatísticas básicas iniciais para ver qual que é o padrão, né? Como é que a minha variável, que aqui eu estou chamando de renda, varia. Veja que depois de fazer esse tratamento sobre a base, eu estou tirando essa coluna, né, num vetor chamado renda, tá? Para simplificar, que é a única variável que eu vou ver no momento e que me interessa. Então, aqui eu posso ver, então, pelo comportamento das estatísticas de posição calculadas, né, e pelo comportamento do padrão da mediana com a média de mais quartis, que a distribuição efetivamente é assimétrica à direita, ou seja, tem uma cauda direita longa, o que significa que são pouquíssimos os trabalhadores que ganham uma remuneração média mensal nominal alta e muitos trabalhadores que ganham
um valor bem inferior se comparado com o valor máximo. Veja que o primeiro quartil é de R$ 1.871 por mês. Não estou fazendo a divisão aqui por tipo de vínculo, né, se é autônomo, enfim, né. O máximo aqui deu 24.145. É um exemplo, um exercício, né, se quiser fazer um estudo mais sério, claro que vai ter que desagregar e agrupar isso, considerar outras, características, dessa amostra, tá. Mas então, se a gente aplica um ggplot aqui, a gente vê claramente o comportamento dessa distribuição, né. A questão é que o total desses salários me fornecem o que a gente chama de massa salarial, e a gente quer saber como é que essa massa está sendo distribuída pela população. Será que ela está concentrada em poucos ou que está distribuída em muitos? Né? Aí que entram os indicadores de desigualdade. E neste primeiro momento, o que nós precisamos entender é justamente como a gente calcular eles. Então, supondo que aqui eu tenho uma população ou uma amostra, um conjunto de indivíduos aos quais se associa uma renda, eu vou olhar para uma parcela desses indivíduos, desse conjunto todo de indivíduos, né? E para esse percentual da população ou da amostra, eu vou analisar qual é o percentual de renda que eles detêm. Tá? Vejam que é diferente de concentração, né? Quando é concentração, a gente vê quantos indivíduos detêm determinado percentual da renda, né? Ou dos recursos. Quando se fala de desigualdade, a gente tem que construir aqui uma associação entre duas proporções, entre dois percentuais. E no caso da desigualdade de renda, a gente tem que então analisar o percentual de uma população ou de uma amostra que detém o percentual da renda total observada, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui que seja um N total de trabalhadores, eu posso ordenar eles em ordem crescente das suas rendas e construir estratos de renda. Suponham que sejam 10 estratos de renda e que em cada extrato eu vou observar a 10% da população. Então, eu vou utilizar DCIS para calcular esses extratos. Por exemplo, hipotético. Então, eu vou olhar o percentual acumulado desse conjunto de indivíduos por extrato, tá? Ou seja, uma frequência acumulada por extratos de renda crescentes. E dentro de cada extrato, veja aqui a tabelinha, né? Eu vou olhar primeiro a coluna em vermelho, que me diz qual que é o percentual da renda que esse percentual da população até esse extrato detém. Por exemplo, como é que é a leitura dessa tabela hipotética, no caso da primeira coluna e a coluna em vermelho? Para o primeiro extrato, 10% da população detém 10% da renda. Para o segundo extrato, ou até o segundo extrato, 20% da população, ou seja, o 10 com o 10, o segundo extrato, detém 20% da renda. E assim sucessivamente. Se vou até o último extrato, como se trata de frequências relativas acumuladas, eu verei aqui que 100% da população detém 100% da renda. Vejam que, coincidentemente, estes valores são iguais, né? Porque se 10% da população detém 10% da renda, ou de forma geral, X% da população detém X% da renda, nós podemos deduzir que há uma distribuição uniforme dessa renda, né? E se eu ploto esses pares, percentual acumulado da população e percentual acumulado da renda, num gráfico de dispersão, por exemplo, eu vou ter essa reta, se eu unir esses pontos, esses 10 pontinhos aqui, eu vou ter essa reta em vermelho, né? Vejam que para um determinado percentual aqui acumulado da população, ou seja, por exemplo, 30%, 40% da população deterá o mesmo percentual acumulado da renda. Então, eu vi todas as pessoinhas até esse valor aqui de esse quartil de população, ou quantil de população, e eu observo aqui,
né, qual é o percentual de renda que essa população, que esse conjunto de indivíduos detém, tá? Essa linha, então, é como se fosse aquela linha de identidade, né? O Y igual a X do ensino médio do cálculo 1. E a essa linha a gente chama de linha de igualdade. Veja que aqui, ó, no eixo horizontal, como são frequências relativas acumuladas, eu tenho que o valor no eixo horizontal pode ir de 0 a 1 e no eixo vertical também. Então, se eu quiser enquadrar esta linha de igualdade, eu verei que ela, no fundo, é uma diagonal de um quadrado de lado 1, tá? Então, essa diagonal, que representa uma distribuição uniforme da renda sobre esse conjunto de indivíduos, representa uma linha de igualdade, né? E se associa a uma distribuição uniforme, né? Dessa renda total, tá? Agora, essa linha de igualdade é que justamente servirá de comparação na análise da desigualdade observada em dados reais. Vejamos agora, por exemplo, a coluna 3, que está em azul na nossa tabela. Hipotético de novo, né? E aqui o que que eu tenho? Por exemplo, 10% da população detém apenas, ou seja, a população com renda menor, porque lembra que está por estratos crescentes de renda, 10% da população detém apenas 1% da renda total, enquanto que 90% da população detém 70% da renda total, ou seja, os 10% mais ricos detêm 30% da renda total, né? Por diferença, certo? Então, eu não vejo mais um padrão uniforme de distribuição dessa renda. Portanto, se eu plotar no eixo horizontal os dados da primeira coluna e no eixo vertical os dados da terceira coluna, desta coluna em azul, certamente a minha linha resultante ao unir esses pontos, né, não me dará a linha de igualdade, me dará algo de repente parecido a essa linha aqui em verde, né? Ou de repente, algo parecido a essa linha em azul, né? Então, quando a gente plota essas linhas em verde ou em azul, a gente está de uma forma gráfica querendo olhar qual que é o padrão de desigualdade ao compararmos essa linha tracejada com a linha de igualdade. E essa diferença será uma maneira da gente qualificar o nível de desigualdade de renda observado numa economia, numa população, enfim, num país, numa atividade econômica, tá? A essa linha, então, a gente vai chamar de curva de Lorenz, tá? E como é que ela sai, ela surge, ela ilustra, no fundo, a desigualdade relativa de uma distribuição com base, então, naquelas duas frequências relativas acumuladas, a frequência relativa acumulada com relação à população no eixo horizontal e com relação à renda no eixo vertical. Lembrando que para o cálculo desses valores, eu preciso antes, em um primeiro momento, construir os estratos ou classes por renda em ordem crescente, ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, associo a cada indivíduo um extrato, eu posso dividir, por exemplo, o intervalo entre o valor mínimo e máximo de renda observado em 10 intervalos de classe. A cada intervalo de classe eu denomino como um extrato, né? E dentro de cada um desses estratos, eu vou olhar quais os indivíduos que têm uma renda dentro desse intervalo de classe. Ok, são 10. Então, esses 10 indivíduos, qual é o total da renda que eles detêm, né? E a partir dessas informações que eu vou construindo essas frequências relativas que me permitirão construir a curva de Lorenz. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a partir dessa base hipotética, uma tabela em que na primeira coluna eu tenho os estratos de classe, ó, classe 1, 2, 3 até 10, 10 estratos de classe. Aí eu vou contar, né, o NI. Qual é o total desse conjunto de dados que eu tenho na minha amostra, tal que as suas rendas pertençam a esses estratos? Neste caso hipotético, como eu sei desses, né, você vê que dentro de cada intervalo de classe ou extrato, eu terei
10 indivíduos, a minha amostra é 100, então o total tem que dar 100, né, 10 vezes 10 dá as 100 observações. O total da renda, você olha cada um desses indivíduos e verifica qual é o total da remuneração total desses indivíduos por extrato. Até ali, chegamos ao segundo passo, né? No primeiro passo, então, você classifica cada indivíduo de acordo com os extratos que você especificou. Em um segundo momento, você verifica o N dentro de cada extrato e o total da renda detida por esses conjuntos de indivíduos. Em um terceiro momento, você calcula as frequências relativas, ou seja, quanto que é esse 10 com relação ao total do N, né? Da população que compõe ali o teu conjunto de dados. Com relação ao percentual da renda, né, você verifica esses 8.911, por exemplo, para o extrato 1, quanto é com relação ao total, né, das rendas observadas nesse conjunto de dados, ou seja, a massa salarial dentro ou por extrato, né, de renda, tá? E a partir desses valores, você calcula as frequências relativas acumuladas, tá? Veja que aqui eu estou colocando o percentual, mas está no intervalo unitário, tá? Para simplificar as contas posteriores. E aqui, ó, eu tenho as frequências relativas, ou seja, eu vou somando. Assim como a gente fez para o cálculo do polígono de frequência ou do gráfico de frequências relativas acumuladas, polígono de frequência é apenas um nome bonito para isso, né? Mas veja, eu começo aqui, né, com 0,10, aqui eu tenho mais 0,10, então eu construo esse 0,20 e vou somando até dar 100%. A mesma coisa com a renda, ó, esse 0,3 mais 0,4 vai me dar o 0,07, né? O 0,07 mais esse 0,04 vai me dar o 0,11 e assim sucessivamente até ter o 100%, né? Mas ainda, ó, veja que eu tenho aqui uma linha de zeros, né? Porque como é um gráfico de frequência acumulada, que em outras palavras é também conhecido como um polígono de frequência, você sabe que todo polígono é fechado, né? E neste caso, então, a curva resultante do plot desses pares no eixo horizontal e vertical para construir a curva de Lorenz me tem que dar um polígono, ou seja, uma curva fechada com os eixos horizontal e vertical. Eu preciso, então, fechar esse gráfico, essa curva, considerando no plot a origem dos eixos coordenados, ou seja, este zero e este outro zero aqui. Por isso que dentro do R, no data frame, eu vou adicionar esta linha de maneira a me facilitar a construção da curva de Lorenz, tá? Como a gente constrói o código para a construção da curva de Lorenz, eu vou apresentar apenas no próximo vídeo, tá bom? Mas, em suma, essa seria a sequência para o cálculo dessas coordenadas, né, que vão definir a nossa curva de Lorenz. E cadê? A nossa curva de Lorenz está aqui, ó. Tá vendo essas colunas aqui em azul, as últimas, associadas ao passo 4, percentual acumulado da população, que eu estou chamando aqui de PI, e percentual acumulado da renda total, que seria o FII, né? O PI será a coordenada no eixo horizontal e o FI de I seria a coordenada no eixo vertical. Pegando esses pontos e plotando, eu vou ter essa linha em azul aqui. Veja que cada pontinho, né, é associado a um par aqui, né, dentro desta base, nas linhas aqui em azul, tá? Você não tinha como obter isso sem antes definir esses extratos, tá bom? Muito bem, e essa linha em vermelho vai ser a nossa linha de igualdade, tá? Isso aqui, então, será a nossa curva de Lorenz e veja que ela fecha aqui no 0, 0, né? Lembra aquele quadrado que eu te comentei de lado 1? Tanto considerando o eixo horizontal como o eixo vertical, a linha de igualdade é a diagonal desse quadrado. Aqui em azul tenho a curva de Lorenz, né? E como você vê, há um descolamento, né, entre a linha de igualdade e a linha azul. Portanto, há sim um nível de desigualdade, que pode ser muito ou pode ser pouco,
né? Veja que quanto mais próximo a linha azul, a curva de Lorenz estiver da linha de igualdade, menor será a desigualdade. Então, no caso extremo, imagina que você possa esticar essa linha azul até o cantinho inferior direito do quadrado. Isso representará graficamente, então, o nível máximo de desigualdade que a gente pode observar numa população, tá bom? E o mínimo, quando você puxa essa linha azul e ela converge, digamos assim, para a linha de igualdade. Se você está sobre a linha de igualdade, então a desigualdade é zero, né? Ou seja, o que nos vai permitir qualificar a desigualdade observada será justamente essa barriguinha aqui, né? Essa área entre a linha de igualdade e a curva de Lorenz, certo, pessoal? Então, no próximo vídeo eu vou ensinar a vocês como calcular, como plotar esse gráfico, que é importante para a gente visualmente poder analisar o grau de desigualdade, e passaremos também a calcular o valor do índice de Gini que estaria quantificando essa desigualdade, tá bom? É isso então, pessoas, e até a próxima.